Olá, Elivaldo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Nádia, bom dia para você que nos acompanha. Bom, a gente ainda não sabe se as eleições de 2020 vão acontecer ou não, mas já tem eleição sendo cancelada ou suspensa, pelo menos. É verdade, Nádia, e pela postura da Justiça Eleitoral Brasileira, dificilmente o calendário eleitoral não terá modificação em relação à pandemia, porque já existem eleições canceladas no Brasil em virtude da Covid-19. 3 casos, um em Mato Grosso, com a senadora cassada no ano passado, Selma Arruda, do Podemos, a eleição suplementar seria em abril, cancelada ainda pela ministra Rosa Weber. E agora, Nádia, a decisão mais recente atinge o Piauí. Em maio, aí, primeira quinzena de maio, o prefeito Arnaldo Araújo e a vice Leônidas Teles, do PRTB, do município de Ribeira do Piauí, lá no sul do estado, foram cassados em virtude de crime eleitoral no pleito de 2016. Cassação na segunda instância significa afastamento do cargo e, consequentemente, a eleição suplementar, direta ou indireta. No caso, provavelmente seria até indireta, em virtude do tempo aí muito próximo do final do mandato, menos de 6 meses. Mas provavelmente, como foi quase chegava aos 6 meses, podia até mesmo ser direta. Pois bem, um recurso da parte perdedora da ação no Tribunal Superior Eleitoral acabou sendo acolhido, Nádia, pelo ministro OG Fernandes. Ele decidiu, com base inclusive em outras decisões já deste ano do TRE, suspender a eleição suplementar do município e, mais que isso, retornar ao cargo o prefeito e a vice cassados. Significa dizer que, aliás, a justificativa da decisão, Nádia, ele deixa bem claro lá na exposição, no despacho, foi a pandemia do novo coronavírus. Decisão igual de suspensão de eleição suplementar já foi tomada em abril no Tribunal Superior Eleitoral pelo mesmo ministro OG Fernandes em município da Paraíba, Dona Inês, e do Rio de Janeiro, Italvo. Significa dizer que a pandemia está mesmo já está norteando as decisões da Justiça Eleitoral Brasileira. E aqui em Teresina, nós temos aí nos bastidores os partidos se movimentando, Elivaldo. Pois é, Nádia, o MDB e o PSB estão consolidadíssimos na aliança para a Prefeitura da capital, para a sucessão do prefeito Firmino Filho. O ex-deputado Robert Rios, pré-candidato a vice, ou numa dobradinha com o doutor Pessoa, falou da estabilidade dessa aliança. Ele está meio sumido, Nádia, explicando, ou a justificativa é porque ele está se dedicando à monografia do seu mestrado em Direito, me parece que é Direito Constitucional. Muito dedicado, por isso ele se afastou de grupos de WhatsApp, está meio distante um pouco da política e até por ser do grupo de risco também. Mas sobre a aliança com o doutor Pessoa, olha só, isso não foi uma reafirmação de aliança da Nádia, foi uma declaração de absoluta fidelidade. Vamos ouvir. É impossível separar o acordo que nós temos. Eu tenho um acordo com o doutor Pessoa tem um acordo com Robert Rios, e nós dois juntos temos um acordo com Teresina. Só repetiu o que ele já vinha dizendo, né? Exatamente. Em determinado momento chegou a dizer que só a morte separaria os dois, não foi? É verdade, Nádia. Então, se depender de estabilidade política, é a primeira chapa que está anunciada e confirmada para a sucessão do prefeito Firmino Filho. Vamos voltar a conversar com o Fenelon Rocha. O Fenelon agora traz informações para a gente sobre a Universidade Federal do Piauí. A universidade começa a discutir as diretrizes para a retomada das atividades. Fenelon. Eu vou até começar a falar da universidade, Nádia. Bom dia para você de novo e para o Elivaldo. E em cima dessa informação do Elivaldo de suspensão de eleições. Na Universidade Federal do Piauí não houve suspensão, mas a eleição do novo reitor está em banho-maria. A eleição normalmente ocorre no mês de maio, do ano em que se renova o mandato. Até porque o mandato do atual reitor, Arimateia Dantas, termina em novembro. Então, normalmente a eleição ocorre em maio para constituir uma lista tríplice e dessa lista tríplice ser indicado o reitor lá no governo federal, lá em Brasília, que tomaria posse, que deve tomar posse em novembro.
Pois bem, hoje a Universidade Federal do Piauí, o reitor, os diretores de centro, coordenadores de curso, diretores de departamentos, tem uma reunião virtual onde deve ser discutido protocolos para a retomada das atividades da universidade. É claro que a universidade não vai retomar nenhuma atividade, principalmente em sala de aula, antes das autoridades do Estado e do município tomarem essas medidas próprias que norteiam o resto da sociedade. Mas a universidade quer estar pronta para essa retomada. E nessa retomada, um dos pontos que logo em seguida devem ser tratados é precisamente a marcar o processo eleitoral que vai desaguar na eleição do novo reitor, que vai substituir Arimateia Dantas, que está encerrando o segundo mandato.